Boa tarde, estamos começando mais uma live aqui no Amazonas Atual, pelo Facebook e desta vez para conversar com o professor Antônio Gonçalves Filho e a professora Kátia Valina. Eles estão aqui porque fazem parte de uma chapa que disputa a presidência do Sindicato Nacional dos Professores das Universidades Federais, o Andes, né? Esse nome Andes foi herdado de quando ainda era a Associação Nacional dos Docentes, mas agora tem um SN lá que é Sindicato Nacional. Então é o Sindicato dos Professores das Universidades Federais. Boa tarde, professor. Boa tarde, Valmir. A satisfação está aqui no portal Atual Amazonas para falarmos um pouco sobre educação, sobre política sindical. E estamos aqui no dia de hoje em Manaus, fazendo campanha para a Chapa 1, que disputa a direção do Andes Sindicato Nacional. Essa disputa, professor, ela não ocorre há muito tempo, né? O Andes, ele sempre... há muito tempo que ele mantém uma diretoria que é aclamada porque não aparece uma chapa concorrente. O que ocorreu neste ano para que houvesse essa disputa entre duas chapas? Então, o Andes ele faz eleições a cada 2 anos e nos últimos 14 anos apenas uma chapa se apresentou para concorrer à direção. Não são as mesmas pessoas, mas, digamos assim, uma mesma linha política, né? Uhum. E a conjuntura hoje, a partir do que aconteceu em 2016, né, da ascensão de um governo que nós caracterizamos como um governo ilegítimo, isso resultou numa diferenciação política na nossa base e a disputa que se expressa em 2 chapas, para a eleição agora dos dias 9 e 10 de maio. A sua chapa é o Andes Autônomo e de Luta e a chapa 2 que se inscreveu é Renova Andes. Isso. A candidata a presidente é Celi Tafarel, da Universidade Federal da Bahia. Exatamente. O senhor não acha que é necessária essa renovação ou o senhor não considera que essa chapa Renova Andes é realmente para renovar? Então, a disputa ela é muito saudável porque ela legitima o Andes como o verdadeiro espaço de lutas dos docentes das universidades estaduais, municipais e federais, dos institutos e também dos Cefet. Isso é muito importante, que haja essa disputa, que as pessoas se coloquem, e é importante caracterizar quais são as diferenças políticas, para além das consignas, né? Nós estamos reivindicando um sindicato autônomo e um sindicato de luta. Então, a nossa chapa 1 acha que a autonomia em relação a governos, partidos, em relação a administrações locais, como as reitorias, ela é imprescindível para fortalecer a nossa categoria para os enfrentamentos necessários. Então, se você me pergunta se não precisa de renovação, o nosso sindicato precisa de unidade, de força e de uma direção política que nos coloque em um patamar superior de organização. Já os companheiros e companheiras da Chapa 2, que defendem renovação, na verdade, eles estão defendendo um velho sindicalismo, um sindicalismo de atrelamento do nosso sindicato a um governo de conciliação de classes, que resultou exatamente no golpe de 2016, e estão voltando a militar, em sua grande maioria, não todos, mas em sua grande maioria, estão voltando a militar no Andes depois de um período de tentar fragmentar a nossa base. Então, os últimos anos, 14, 15 anos, foi posto em curso um processo de deslegitimação do Antissindicato Nacional. E aí, a partir disso, no gabinete do ministro da Educação, do Tasso Genro, foi criado um novo agrupamento que tentou se tornar sindicato, não conseguiu, que é o PROIFES. Hoje é uma federação com talvez 5 sindicatos locais, que não conseguiu se firmar, porque justamente não tem autonomia. Ele estava lá como correia de transmissão de um governo de conciliação, e isso trouxe muitos prejuízos para a nossa categoria.
Os docentes hoje têm muitos problemas na sua carreira, uma carreira desestruturada. A nossa remuneração salarial está muito aquém, a grande maioria dos docentes está muito aquém do necessário para desenvolver uma atividade que requer a universidade, né, de ensino, pesquisa e extensão. E em 2003, quando Lula assumiu o governo, né, o PT assumiu o governo central, o Sindicato Nacional estava ali numa briga com o governo, e parece que naquele momento havia uma perspectiva de mudança de foco, até de luta dos docentes, uma perspectiva de que haveria mais facilidade para implementar os projetos defendidos pela categoria. O que ocorreu depois de 2003? Ali, na verdade, foi um grande desejo, né? Se desejava que isso acontecesse, se criou uma expectativa de que ali seria um governo dos trabalhadores. A partir da Carta aos Brasileiros, a gente já teve muita preocupação, porque a partir daquele momento já se sinalizava para um governo de colaboração de classes. O que é que significa isso? São os trabalhadores se juntarem com... A Carta aos Brasileiros que o senhor fala é de 2002, na época da campanha que o Lula escreve ali, mandando um recado para de que ele não iria incomodar o capital rentista, de que iria respeitar os contratos, enfim. Ele sinalizava naquele momento para um arco de alianças com a burguesia nacional, com as pessoas que detêm a riqueza do país. E aí ele criou um governo de colaboração dos trabalhadores com a burguesia, com o capital, né, com quem detém a riqueza. E isso resultou, inicialmente, no início do governo, se criou uma grande expectativa de que ali seria um momento, né, dos trabalhadores avançarem, conquistarem, obterem conquistas historicamente reivindicadas e tal. Mas logo no início, e aí é importante rever a história, revisitar a história para que a gente possa fazer uma caracterização correta, logo no início o Lula, uma das primeiras políticas que ele submeteu ao Congresso Nacional foi a reforma da Previdência de 2003, que atacou fortemente os servidores públicos federais, e aí depois em consequências estaduais também. Só para relembrar, aquela reforma da Previdência, ela acabou com a aposentadoria integral, com a paridade entre ativos e aposentados. Então os aposentados não têm mais nem uma relação com os professores que ainda não estão aposentados. Colocou os professores e aí os servidores públicos a contribuírem novamente com o INSS, mesmo aqueles que já estavam aposentados. Então ali foi um momento em que foi um divisor de águas, que a gente viu que esse governo de conciliação ia contemplar, obviamente, mais a pauta do mercado, do capital, do rentismo, do que a pauta dos trabalhadores. E naquele momento nós estávamos construindo a CUT, nós estávamos na CUT desde 98, né? E mesmo estando na CUT, nós nos posicionamos contrário a isso. Esse fato levou a um processo na nossa base de desfiliação da CUT, que teve início em 2003 e se concretizou no Congresso em Curitiba em 2005. Então a CUT deixou de fazer parte desde essa época, e esse pessoal que volta agora na chapa concorrente é ainda ligado à CUT, é isso? Isso. É uma forma de retomar o sindicato para a CUT. Isso. A gente pode fazer essa caracterização sem nenhum medo de estar falando mentiras em verdades. O fato é que os companheiros e companheiras que estão na chapa 2, eles, apesar de não dizerem isso claramente, porque nós nos organizamos desde 2007 na CSP com lutas, que ainda é uma central embrionária, em construção, que tem problemas ainda que nós temos nos posicionado criticamente, mas eles... apesar de não explicitarem claramente, mas eles estão defendendo sim, né, a saída da CSP com lutas e a volta à CUT. E esse debate nós queremos fazer, porque eles fazem análises da CSP com lutas, mas esquecem o que é que significou estar na CUT, né? Que a CUT passou, apesar de ter na sua origem ter cumprido um papel muito importante, principalmente depois do governo da ditadura civil-militar,
ela depois, com o tempo, ela foi passando por um transformismo, um aburguesamento, uma burocratização, né, com inserção dos trabalhadores em fundos de pensão, criou-se uma burocracia sindical e isso prejudicou muito os trabalhadores. No momento, inclusive, veja só, a CUT tem hoje 2.200 sindicatos ligados a ela. Se nós tivéssemos tido nesse último período um processo de empoderamento da classe trabalhadora, o golpe de 2016 não teria acontecido, né? E aí isso foi resultado justamente, se criou, a partir do governo de conciliação de classe, se criou um ambiente para que ocorresse um golpe, que foi um governo que se aliou com as oligarquias locais, ressuscitou oligarcas, né? Fez uma política educacional, isso só para ficar no campo da política educacional, em que remunerou muito, salvou a vida financeira de muitas instituições privadas, através do FIES e do ProUni, né? Então, esse debate que nós estamos fazendo, é essa disputa que nós estamos fazendo com a base. Agora, professor, depois do que você chama de golpe, como é que o senhor avalia a política educacional do governo Temer? Então, é um horror, né? É pior do que a do Lula? Se a gente for, é uma comparação difícil de fazer, no sentido de que, por exemplo, a reforma do ensino médio que foi aprovada agora no governo Temer, em certa medida, já vinha do governo Dilma, tá? Já vinha do governo Dilma, que é uma reforma educacional no que tange ao ensino médio, que reforça o aligeiramento, né, do processo de Bolonha, inclusive, dialoga com esse processo. O Plano Nacional de Educação, ele não faz distinção entre a educação pública e privada. Então, foi a reforma do ensino médio que foi aprovada no governo Temer, é a concretização de um processo que já vinha de antes. É de certo que nos governos do PT, né, da Lula e Dilma, principalmente do Lula, houve um processo de expansão da universidade através do REUNE, que foi esse processo bastante heterogêneo. Em algumas universidades foi um processo bom, em outros não. Mas o que a gente pode perceber muito claramente é que se aumentou o acesso à universidade, mas a permanência não. A nossa evasão é muito grande em várias instituições. Isso não é agora desse governo, já vem de antes, porque o subfinanciamento é crônico da educação. E é isso que a sociedade também tem que buscar compreender, do porquê que o financiamento do ensino superior brasileiro fica muito aquém do necessário. Isso é um processo histórico. Se a gente pegar um recorte histórico, poderemos citar o Consenso de Washington, de 1989, onde o grande capital internacional já sinalizava que nos países do capitalismo periférico, como nós, o ensino superior tem que ser privado, né? E esse processo de privatização, ele não tem ocorrido de forma clássica, de vender as instituições diretamente, mas de criar, através de leis, a possibilidade da universidade vender serviços, seja cobrando por cursos de especialização, através do marco da ciência e tecnologia, para que haja captação de recursos na iniciativa privada. Então, tudo isso nós combatemos, e nosso sindicato não tem nenhum acordo com a privatização da universidade pública. Nós defendemos a universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, uma universidade inclusiva. Isso é possível? Por exemplo, nos Estados Unidos não tem muitas universidades, as universidades de maior peso, até social e político, não são universidades que estão atreladas com o capital, com as empresas privadas? Então, os Estados Unidos são um país do capitalismo central, um povo que tem uma formação completamente diferente da nossa. Basta a gente ler o que o Caio Prado Júnior escreveu, a gente vê o povo brasileiro da forma que foi constituído, enfim. Então, essa comparação direta não é possível. E mesmo lá nos Estados Unidos, que a educação ela é privada, a educação superior principalmente, mas enfim, a educação de um modo geral nos países liberais e neoliberais é tudo muito pago, né? Saúde é paga, educação é paga e tudo é pago. Inclusive aqui no Chile, né? O Chile aqui na América do Sul foi tomado como modelo de
de liberalismo na década de 70 para servir de modelos para os países da América Latina, lá a gente percebe que existem muitos problemas também no fato de que o ensino superior ele dificulta os acessos, de certa medida, e boa parte dos trabalhadores acabam indo para o ensino técnico ou vão ser empresários, enfim. Mas não dá para comparar os dois. Mas mesmo lá, as universidades elas não têm como fins lucrativos. Aqui não. Aqui no Brasil, se a gente citar a Croton, por exemplo, ela lucra com a educação. Não é algo sem fins lucrativos. Não. Lucra e lucra muito. E está crescendo, comprando pequenas faculdades e tudo. Isso tem uma repercussão no ensino superior muito grande. Mas veja o desafio que nós temos. Mais de 75% dos egressos do ensino superior no Brasil já vem da iniciativa privada. E a boa parte, quer dizer, a maioria, 90% do conhecimento gerado no Brasil vem das universidades públicas. É a universidade pública que tem o papel de fazer reparação histórica, né, da exclusão social que se tem no nosso país. E ela tem um papel importante, porque a universidade pública ela tem que fazer ensino, pesquisa, extensão, e é esse tripé que nós defendemos, e que a instituição privada basicamente faz ensino. A maioria são faculdades para fazer ensino, e não são universidades na concepção do tripé ensino, pesquisa e extensão. Ok, vamos abrir um espaço para a professora Kátia Valina. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, como é que o Amazonas participa nessa eleição do Sindicato Nacional? Dentro da estrutura do ANDES, do Sindicato Nacional, nós temos regionais, e no caso a região Norte 1 vai ser integrada agora nessa chapa 1 por representante da UFAM, por representante da Universidade de Roraima, por representante da UEA. Nós temos a Madalena Borges, que é da SESDUF, o Carlos Ribeiro também da SESDUF, a Maria Rosária e o Antônio José são da UFAM, e o Bernardo Mesquita da SINDI-UEA. Então são universidades que estão se unindo, formando a região norte, e o nosso desafio é muito grande, porque tocar o trabalho sindical num contexto como é o nosso, onde a retirada dos direitos está sendo assim assintosa, é um grande desafio em todo o Brasil e em particular para a nossa região. No Amazonas também vai haver, no mesmo período, só para informar a quem nos assiste, as eleições do ANDES, do Sindicato Nacional, vai ser nos dias 9 e 10 de maio. Né? Isso. Nesses mesmos dias ocorre a eleição para presidente da Associação dos Docentes da UFAM. É isso? Serão nos 2 dias, vai ser uma eleição simultânea. Nós já encerramos o processo de inscrição das chapas locais para a DUA e vai ter só uma chapa que vai concorrer a essas eleições. A chapa que vai ser com o professor Marcelo Valina, né? O professor Marcelo Valina está aqui também, acompanhando o professor Antônio Gonçalves, e numa outra oportunidade a gente vai poder conversar com ele. Professor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, como é que o senhor está avaliando essa questão eleitoral 2018? Até o momento, tem perspectivas de dias melhores para a educação com os candidatos que já estão postos? Bom, Valmir, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que essa reflexão a gente tem que fazer, porque nós da Chapa 1, a gente não aposta a todas as nossas fichas, os nossos esforços na eleição. A gente tem dito para os professores e professoras que nós temos que preparar o nosso sindicato e a nossa luta, independente de quem seja eleito. Então, quando a gente diz autonomia, é porque, independente de quem for governar, a gente tem que estar preparado para fazer o enfrentamento. Se for um governo de direita, a nossa unidade, a nossa fortaleza tem que ser muito grande. Se for um governo de centro, um governo de centro-esquerda, enfim, qualquer tipo de arranjo que há uma eleição que está em aberto, ainda mais agora com o golpe da retirada do Lula do processo eleitoral, e isso é importante caracterizar.
e de falar da nossa solidariedade ao Lula. Nós não temos acordo com as políticas do lulopetismo, porém temos a compreensão de que a sua prisão, neste momento, deste processo do triplex, claramente é uma tentativa de retirá-lo da disputa, né? E por isso que nós somos solidários, por isso que o nosso sindicato repudiou o ataque que a sua caravana sofreu no Sul, enfim. Mas o processo está em aberto, mas o nosso sindicato, nós da Chapa 1 queremos um sindicato armado, preparado, armado no sentido não de arma, né, mas no sentido de pegar em armas, mas no sentido de estar com a melhor direção, a melhor política para a nossa categoria, independente de qual for o governo que for eleito. Ok, só para relembrar, a eleição do Andes é no dia 9 e 10 de maio. Participam da eleição os professores que estão devidamente sindicalizados, não é isso? Isso. Nas sessões sindicais. Quantas são, professor? Quantas sessões sindicais hoje? Então, o Andes tem 132 sessões sindicais, organizadas em 12 regionais. E aí, para poder... E nós não somos uma federação, nós somos um sindicato nacional. Então, com suas sessões sindicais e as AD sessões sindicais. Então, um trabalho muito grande. A nominata da chapa que eu encabeço, que é a Chapa 1 Andes Autonomia de Luta, são 83 nomes, Brasil afora. Em cada uma das 12 regionais, a gente tem 6 nomes, 2 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros. E temos ligados ao escritório de Brasília mais 11 nomes, que é o bloco dos 11, né? E aí... é um trabalho muito grande, mas a gente está muito otimista, acha que a nossa base consegue, a essa altura da campanha, já está na metade da campanha, consegue fazer a diferenciação do que é que está em disputa, e o que claramente está em disputa é manter o sindicato de luta, autônomo, o sindicato à lógica dos governos de conciliação, com que a gente não tem acordo. É isso que está em disputa. O resto é oportunismo, e nós não achamos que vamos conseguir construir a unidade da nossa categoria se não formos verdadeiros, se não fizermos uma análise correta. Por isso que a gente está pedindo voto nos dias 9 e 10 de maio de 2018, na Chapa 1, Andes Autonomia de Luta. Ok, conversamos aqui com o professor Antônio Gonçalves Filho, com a professora Kátia Valina. O professor Antônio Gonçalves é da Universidade Federal do Maranhão, candidato a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes. É da ADUA, né? Da direção da ADUA, atual direção da ADUA, que é a Associação dos Docentes da UFAM, também é um sindicato, né? Isso. E a gente agradece a participação de vocês e boa sorte, professor, nessa disputa. Obrigado. Obrigado.